Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Vamos aqui para um bate-papo apenas, tá? Uma reflexão, um bate-papo. Antes eu peço a sua inscrição aqui no canal, peço que você ao se inscrever, ative os sinos da notificação, dê o like, que é o joinha, o gostei, importantíssimo para o crescimento do canal. Toda vez que você dá o like, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante. Curta o vídeo, comenta o vídeo positivamente e compartilha, tá? Eu costumo dizer que eu não sou o dono da verdade e há pessoas que muitas vezes são deselegantes, né? Eu jamais faço isso no canal de ninguém. Se eu tiver que comentar alguma coisa, se há alguma coisa que eu não concorde, eu fico calado ou deixo para aquela pessoa que Deus a abençoe, ok? Então, queridos, e compartilhe o vídeo com quem quer que você queira, porque isso vai fazer com que o canal ele tenha uma projeção maior no âmbito das pessoas, grupos e por aí vai. Queridos, existem coisas que muitas vezes nós ouvimos e nós não podemos nos calar, né? O apóstolo Paulo ele disse para Timóteo que Timóteo deveria pregar a tempo e a fora de tempo. É bem verdade que essa palavra ela deve ser interpretada coerentemente. Eu não vou chegar, por exemplo, 3 horas da madrugada e ir para o meio da rua, as pessoas dormindo, e eu começar a gritar, né? O evangelho, dizendo que Jesus cura, salva, liberta. As pessoas, ao invés de aceitarem a palavra, repudiarão a palavra e terão raiva de uma pessoa que está promovendo desordem pública, porque isso é desordem pública. Quando Paulo diz a Timóteo que devemos pregar a tempo e a fora de tempo, Paulo está querendo dizer que o evangelho, em qualquer circunstância, mesmo nas adversas, nas perseguições, naqueles lugares onde o evangelho é proibido, que essa é a verdade, devemos ali mesmo dar um jeito de pregar a palavra de Deus de uma forma sábia, é claro, e de uma forma a fim de alcançar alguns. Não todos como no Brasil, que temos essa liberdade de falar, de escrever livros, de comprar bíblias. Tem lugares aí que as pessoas, é um exemplar da Bíblia para várias pessoas lerem. Mas, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: existem muitas pessoas que, infelizmente, essas pessoas estão ganhando cada vez mais voz. Por quê? Porque estão ganhando cada vez mais adeptos, estão ganhando cada vez mais projeção. E essas pessoas estão invadindo, literalmente falando, não há outra palavra, estão invadindo as redes sociais, o YouTube, o Facebook e outras redes sociais mais, despejando uma série de frustrações teológicas sobre as pessoas e pessoas batendo palma. Ó, o professor tal, a professora tal é um fenômeno, é de uma inteligência. Primeiro, que lamentavelmente as pessoas que costumam fazer esses comentários são pessoas que infelizmente não pesquisaram por si próprias, porque hoje existem aqueles que só pesquisam coisas pela internet. Eles são incapazes de pegar um livro, por exemplo, e começar a ler o livro, né? Um livro, por exemplo, como o livro aqui, por exemplo, como esse aqui atrás de mim, olha, grosso aqui. São incapazes de pegar esses livros e lê-los, tá? Porque dá trabalho, ler faz com que as pessoas se acomodem, as pessoas estão acomodadas para ler. Então, queridos, há muita gente vendendo ilusões, vendendo desilusões, na verdade, né? Porque são pessoas frustradas, que não tiveram êxito nas igrejas, são pessoas que saíram com algum tipo de ranço do meio cristão, do meio evangélico ou do meio católico, e são pessoas que hoje são revoltadas, na verdade. Com isso, elas fazem da teologia uma arma. Porque eu quero dizer a você, a teologia ela pode ser tanto abençoadora, como também ela pode ser uma arma de maldição para quem está usando ela erradamente. Então tome muito cuidado com o que você ouve, sempre com o pé atrás, tá? Com pessoas que, por exemplo, dizem que ninguém sabe quem foram os autores da Bíblia. Sim, eu ouvi um vídeo desse. Ouvi e vi o tal professor dizendo que nós não sabemos, ele disse, isso não sou eu, tá? Ele disse, nós não sabemos quem foi que escreveu a Bíblia. Ah, Paulo, ele disse, esquece. Moisés, esquece. Davi,
escreveu Salmos, uma parte do Salmo, esquece. Salomão escreveu Provérbio, escreveu Cantar, esquece. Em outras palavras, até o nome de Esdras, ele falou Esdras, esquece. Em outras palavras, ele disse que os autores não foram coisas assim, queridos, que definiram os autores, ainda que, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, por exemplo, é uma epístola que não se sabe ao certo, existem especulações, de fato, sobre quem é o autor da Epístola aos Hebreus. Até o próprio livro do Apocalipse não é um ponto fechado de que o autor tenha sido o evangelista João. Eu, particularmente, creio que o autor é o evangelista João devido à introdução do livro do Apocalipse, em que ele diz: eu, João, estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ele se identifica como João. Aí esse tal professor, ele disse que as pessoas pegavam nomes de pessoas que eram de muito boa reputação e usavam esses nomes para poderem dar àquele livro o nome do fulano ou do Beltrano que escreveu. Mas, irmãos, quando nós lemos com toda sinceridade, principalmente as epístolas de Paulo, ele tinha por hábito sempre fazer uma introdução. E ele sempre se identificava: eu, Paulo, apóstolo do Senhor, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Quer dizer, pegar isso, rasgar isso, jogar isso no lixo agora. E as comunidades de fé da época acreditavam, temos documentos e mais documentos do primeiro século, que atribuem a Paulo, inclusive cartas, inclusive a carta de Clemente, que atribui a autoria das epístolas que nós conhecemos como sendo de Paulo a Paulo. Então, eu prefiro ficar com o testemunho das autoridades eclesiásticas antigas do que com o testemunho faccioso, mentiroso, falso de pessoas que, lamentavelmente, querem aparecer, querem ganhar inscritos e querem ganhar desenganados. Essa é a grande verdade para as suas causas. Essa é a grande verdade, tá? E outra coisa, nós temos inúmeros mestres, doutores, formados em grandes universidades da Bíblia, de Bíblia e de estudos seculares. Mas, por exemplo, temos pessoas formadas em Harvard, em Oxford, formadas em Tübingen, na Alemanha, que são grandes faculdades, Princeton, e nós temos nestes estudiosos, formados nestas academias tão ilustres, pessoas que têm escrito ao longo dos séculos, e têm escrito ao longo dos anos agora, da década que estamos vivendo e dos anos que estamos vivendo, anos 2000, livros que infelizmente ainda não estão no português, mas que são livros acerca da crítica textual do Novo Testamento, e chegou-se à conclusão de que o que é os autores que nós definimos como sendo os autores do livro Y, do livro X da Bíblia Sagrada, Tessalonicenses, por exemplo, Mateus, são aqueles que nós sempre cremos que eram. Então, queridos, tome muito cuidado, não deixe ser enganado por qualquer coisa que você ouve, porque se você fizer desta maneira, automaticamente você vai ser uma pessoa arrastada por qualquer vento de doutrina. E lembre-se dessa frase: a teologia pode ser bênção, mas a teologia também pode ser um canal de maldição para a sua vida. Esse é o nosso bate-papo, espero que você fique alerta e que Deus abençoe o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus, amém? Fique com Deus, que a Shalom de Deus esteja na tua mente, no teu coração, te trazendo paz e serenidade. Shalom.